Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cake Layers Podcast. E esta semana trazemos uma novidade. Decidimos ter connosco como convidada residente a Sónia Azoia, que também já foi nossa convidada o ano passado, e ter a Sónia connosco mais vezes. Trazemos ainda mais temas interessantes, mais conteúdos diversificados, novas perspectivas e, claro, mais qualidade para quem está desse lado a ouvir-nos. A Sónia estará connosco pontualmente ao longo dos nossos episódios e hoje estará connosco para conversar comigo, com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! Olá, Sónia, seja muito bem-vinda novamente ao Cake Layers Podcast. E para nós é um gosto enorme ter-te connosco, agora como convidada residente. Olá, muito obrigada pelo convite e é um gosto também estar aqui convosco. Obrigada, Sónia. E o tema que hoje trazemos para partilharmos com os nossos ouvintes é sobre livros. E eu não especifico aqui livros apenas de cake design, porque a pastelaria como um todo é muito diversificada e acreditamos que só faria sentido se englobássemos também livros que não fossem focados em cake design. Todas nós vamos apresentar o nosso top de livros e adicionalmente outros que para nós sejam importantes. Então, posso começar eu. Pronto, eu vou começar com um que eu nunca vi ninguém com um livro destes. É o chamado Coisas Boas, que é o livro da minha mãe. Pronto, não tem autor. Tem 50 ou 60 anos de idade e tem todas as receitas que se faziam naquele tempo, muito arcaicas, por sinal, zero, imagens, e é onde eu construo as minhas receitas em cima destas. Portanto, já foram testadas pela minha mãe durante ao longo dos anos, portanto, esta é capaz de ser a minha pequena bíblia de receitas ou a forma como as minhas receitas nascem, onde elas nascem. Que giro, os livros antigos são quase sempre assim, sinónimo de conforto. Nós abrimos um livro antigo e apetece-nos logo ir para a cozinha. É giro, eu estou super curiosa para ver esse livro, que eu não conheço. Eu partilho, depois eu mostro-vos. Está bem. Já que estamos a falar de livros antigos, eu vou-vos apresentar dos que vos trago hoje e eu acho que já vos disse isso num episódio anterior. Eu não sou muito dada assim a livros, mas como tínhamos realmente hoje o objetivo de falar sobre livros, eu fui assim descobrir aqui algumas relíquias e hoje vou-vos falar aqui sobre um livro que não é especificamente sobre pastelaria, mas de cozinha, mais especificamente um livro em francês, que já acompanha, que já veio dos meus pais, que já nos acompanha realmente há alguns anos, na altura que nós estávamos em França, de um chefe francês que se chama Paul Martin. E é um livro que fala de cozinha saborosa de Paul Martin. Portanto, na prática, eu gosto muito deste livro porque tem, na parte da pastelaria, muitas receitas básicas, daqueles básicos franceses de pastelaria que toda a gente gosta, né? Aqueles eclairs, aqueles bolos mesmo típico franceses, estão aqui todos bem representados e é sempre um gosto olhar para estas receitas fantásticas que estão aqui neste livro. Portanto, gosto muito de quando, em vez de dar aqui uma vista de olhos e tentar recriar, se bem que nem sempre é fácil, porque as especificidades das receitas dos bolos em francês não são sempre muito fáceis de se conseguir logo à primeira. Portanto, é alguma técnica que não é muito fácil conseguir, mas gosto muito de recriar de quando em vez algumas destas receitas, sem dúvida. Fico à espera de um eclair, é tudo o que tenho a dizer. Eu também posso esperar. Também me ponho na fila. Pronto, já tens duas clientes, Patrícia, não sei. Não, mas o eclair tem muito engraçado, porque eu estava aqui a olhar para o eclair e não só do eclair, podemos depois pensar naquele. Qual é que era? Os profiteroles? Era o Paris-Brest, não é? Paris-Brest, que é o que também com a massa choux.
Exatamente, que é feito com massa. Exatamente. Portanto, só mesmo com massa do eclair, portanto, já dá para pensar em algumas alternativas de bolos tipicamente franceses que resultam muito bem com o mesmo tipo de massa. Portanto, sim, podemos pensar assim numa coisa muito engraçada com essa é massa alternativa, choux. parece-me bem. Com massa choux. Sim, senhora. É só uma das minhas massas favoritas. Portanto, parece-me muito bem. Também fico à espera do eclair, do Paris-Brest. Qualquer um que tu queiras fazer, para mim está ótimo. É o que tu quiseres, Patrícia. Foi a minha experiência, as minhas primeiras experiências com bolos foram na altura com estas receitas que estavam aqui. Na altura que eu estava em França, quando eu comecei a ter idade para experimentar fazer receitas, foi na altura que eu estava em França, e efetivamente foi com este livro que eu comecei a fazer os primeiros doces. Portanto, a minha primeira experiência foi através destas receitas. Pus logo a fasquia um bocadinho elevada. É verdade. Mas só agora até fica com medo. Pronto, eu também, já que estamos na onda dos livros antigos, por acaso uma das minhas seleções é provavelmente um livro que não falta na maior parte das casas portuguesas onde existe alguém que tenha gosto pela cozinha, que é o livro de Pantagruel. Confere. Confere, claro que confere. Acho que tendo gosto por livros e tendo gosto por cozinha, arrisco-me a dizer que é o livro que aparecerá em 90% nas pessoas que preencham estes dois requisitos. Eu já há alguns anos que o comprei e gosto bastante, porque tem um sem fim de dicas, passa por tudo o que é culinária. Está longe de ser só pastelaria, não é? Aquilo está dividido por secções e é toda uma enciclopédia de cozinha. Eu adoro. Tu tens o que é o só um. Sim, eu tenho o que é só um. Eu tenho a versão anterior. Que é o... engraçado que a minha mãe tem um que não tem tantas receitas como o meu. Okay. Que é uma edição mais pequenina. Eu tenho um que tem mesmo muitas... É mesmo o big. Da minha mãe é mais pequenininho. Que por acaso foi comprado numa feira de velharias. Que gira. O da minha mãe. As feiras de velharias... Foi comprado numa tiro de feira sorte, mas... de velharias. E é um dos meus livros favoritos. Porque tem demasiada coisa interessante. É muito rico. Para todas as áreas. Todas. Está cheio de pequenos recadinhos. Está cheio de pequenas lições. Exatamente. Cheio de pequenas dicas. Sim. Cheio de pequenas coisas que nunca perdem valor. E que se a gente pensar bem, é como uma ciência. Funciona sempre. Eu não trouxe nenhum livro muito antigo, mas vou começar pelo livro mais antigo dos três que eu escolhi para trazer hoje aqui. E eu foquei-me só em livros de bolos, seja de decoração ou de receitas. A minha escolha hoje é só tem doces, não tem salgados. E o primeiro livro que eu trago é o Cake Bible, que é da Rose Levy Berenbaum, que é um livro... Este livro é de 1988, eu já o tenho... de 2000, comprei em 2000 e pouco. É um livro... à semelhança dos livros antigos, sem imagens, portanto é um livro que é só e um só grande, entre aspas, é um livro de receitas, mas a Rose Levy Berenbaum explica... Este foi um livro onde eu aprendi muitas coisas e eu acho que nem nunca fiz nenhuma receita dele, mas era um livro que eu lia quase que diariamente para aprender mais sobre bolos, porque antes de cada receita a Rose tem uma explicação, às vezes uma história, e foi um livro onde eu aprendi muito da ciência dos bolos, o que é que conjuga com o que é que acontece se eu juntar determinados ingredientes. Portanto, este é a minha primeira escolha e eu tive imensa dificuldade em selecionar só 3 livros para este episódio. Tive mesmo, eu raramente fico de palavras presas, mas eu ainda hoje estava a olhar para a estante e a pensar o que é que eu vou levar, e este é um livro que é efetivamente muito querido. Eu aprendi muito com este livro, ainda hoje
O único... Eu não faço dele uma bíblia diária porque ele é quase um livro de leitura. A gente tem que o ler para ir entendendo. Mas ainda hoje eu gosto de abrir uma página ao calhas e ler a história dessa página ou a lição dessa página, porque é um livro que cada receita tem a sua especificação, tem o seu porquê, tem a sua razão de ser e algumas têm história. É um livro que é giro, é um livro que eu gosto bastante. É o Cake Bible, Rose Levy Berenbaum. Já fiquei com vontade de conhecer esse livro agora. Olha, se tu prometeres que o tratas bem, posso-te emprestar. Sim, porque agora a Sónia teve bem, porque a gente, quando tem que emprestar um livro, fica com o coração nas mãos. É. Não fica, Sónia? É mais que o coração. Eu vou confessar, é muito raro emprestar os meus livros. Normalmente deixo que venham cá, vejam e podem tirar tudo aquilo que sentirem necessidade. Mas é muito raro emprestar um livro que eu gosto muito. É, parece um pedacinho de nós vai e a gente fica apertadinho, com o coração apertadinho. Então isso é um voto de confiança, agora fiquei lisonjeada. Patrícia, vá. Uma troca de um livro por um... Por um eclair? Eclair. Mas tem que ser um bom eclair. Tem que ser um bom eclair. O livro é precioso. Tenho que treinar primeiro, também já não passa há algum tempo. Eu descobri este livro esta tarde. Estava escondido. Descobri aqui na minha estante. Não sabia que cá estava. E posso-vos dizer que fiquei muito apaixonada por ele. Porque ele intitula-se 1000 Sabores da Doçaria Conventual. E está a partida pela capa, é tal coisa, nós não devemos julgar um livro pela capa e é verdade. Porque eu devo ter olhado para isto, alguém deve ter trazido cá para casa. Alguém deve ter sido o meu marido, com certeza. Normalmente sou eu ou ele. E eu olhei para isto, doçaria conventual não é muito o meu forte, então não vou olhar para isto. Mas como realmente tínhamos este objetivo hoje, fui a abrir o livro e tentar perceber um bocadinho mais o que é que aqui estava. E fiquei surpreendida com a quantidade de pequenas receitas, não só receitas de doces conventuais, mas pequenas receitas de pastelaria tradicionais, coisinhas assim muito, muito fáceis de fazer, muito, sem aquelas receitas complicadas e sem aquelas receitas muito extensas, com elaborações muito extensas, nada disso, coisas assim muito básicas. Não é um livro que tenha ilustrações, portanto é só mesmo texto, de coisinhas muito simples de se fazer e que me deu vontade de experimentar muitas das coisas que aqui estavam. Portanto, não vos digo ainda o que é que eu já experimentei ainda, porque ia-vos estar a mentir, mas fiquei aqui com algumas receitas assim debaixo do olho para experimentar. Parece-me aqui algumas sugestões muito interessantes para experimentar. Por isso, deixo-vos aqui também esta sugestão. Penso que a Sónia já conhece também este livro. Eu tenho esse livro. Já experimentaste alguma coisa daqui? Eu já fiz muitas coisas das que estão aí, mas não com essas receitas porque as aprendi na escola. Depois acaba por ser uma coisa engraçada na minha relação com os livros, é que eu tenho muitos livros dos quais nunca fiz nada. Para mim o livro é uma ferramenta para mim de ensino e quase sempre compro livros com essa finalidade. Depois, entretanto, como tenho feito tanta formação, acabo por raramente usar receitas dos livros, e porque depois tenho a minha relação com a cozinha é de criar, não é tanto de reproduzir. Então raramente faço receitas de livros, mas no caso em concreto da doçaria conventual não há muita coisa para recriar. Mas verdade. Daí confesso que nunca fiz nada, já fiz muitas das coisas que estão aí, mas muitas delas porque as aprendi em ambiente de trabalho e outras em formação. E há coisas muito, muito engraçadas. Nós abrimos o livro assim, ao calhas, como estávamos há bocadinho, a Sónia estava a dizer que fazia com o livro anterior. Eu agora, por exemplo, abri numa página, ele está organizado da A a Z, portanto é fácil de acompanhar tudo aquilo que vai aqui. Sei lá, manteiga doce.
era uma coisa que à partida Não nos diz nada. não é? Portanto, é curioso, não é? Vamos aprendendo. Isto talvez desperte em mim alguma curiosidade, efetivamente, pelos livros que eu não sabia que pudesse vir a ter. Portanto, estamos sempre, efetivamente, a descobrir novos interesses, sem dúvida. E os livros de Patrícia são uma coisa maravilhosa. Talvez eu saia daqui hoje, talvez não, vou sair daqui com certeza hoje mais rica com todas estas aprendizagens. Próxima vez que formos visitar a Patrícia, ela terá toda uma biblioteca. Não faças é como eu e a Sónia, que já temos que os meter dentro dos armários, debaixo das camas, não é, Sónia? Depois a gente não faz as receitas porque até se esquece. Eu agora já comecei a libertar alguns. Já fiz as pazes comigo própria e já disse, ok, não há mais espaço para livros. O espaço que há tem que chegar. Para chegarem novos tem que sair velhos. Portanto, andamos aqui nesta negociação que é muito difícil. Ainda não cheguei a essa fase. Vou passando para dentro do armário. Não estão dentro do armário e até ver não vou ver lado nenhum. Ainda vão cabendo. Ainda vão cabendo. Vai-se acomodando mais, eu percebo. Sim. Não, ainda vão cabendo. Ora bem, eu não trouxe livros. Não Eu trouxeste trouxe autores. É bom. Serve. Porque eu não consigo escolher livros. É impossível. Ora, se a Sónia tivesse ouvido essa conversa há bocadinho, também tinha gostado da conversa. Também não tinha trazido livros. Começava aqui a debitar. Ai, gosto tanto deste autor por isto. Pois, não é? Eu trouxe... É porque eu vou explicar. O que eu escrevi foi todos os livros da Dolce Rita, exceto dos gelados, que é o único que eu não tenho, e todos os cadernos da Rosa Cardoso, Be Nice, Bake a Cake. Pronto. Além do Pantagruel. Pronto, depois tenho ali mais alguns, mas efetivamente são os livros que eu mais utilizo. Uma é em espanhol a seguir, mas quase todas são em português. Eu tenho alguns livros em inglês, em espanhol, mas pouco mais que isso. Francês não domino o suficiente para ter livros em francês, pelo que nunca comprei nenhum. Não consigo acompanhar, digamos assim. Mas efetivamente gosto muito da escrita da Rita Nascimento, a Dolce Rita. Tenho todos, excepto A Vida Secreta dos Gelados, pronto, porque nunca me interessei muito. Adoro gelados, mas nunca me interessei muito por saber como é que se faziam e ia fazer. Prefiro comprar. Olha, queres saber uma coisa gira? O único livro que eu comprei da Rita foi o dos gelados. E foi por causa do livro dos gelados que hoje somos amigas. Mas foi o único dela que eu comprei, mas tenho outro. Ai, que gira, tenho todos os outros. Só o último das bolachas, infelizmente não consegui ir a nenhuma das sessões de autógrafo. Os outros, quando foi o do Um Bolo por Semana, consegui ir a uma sessão a Braga. E então levei todos os outros para ela me autografar todos os outros, que eu sou muito fã. Adoro todas as receitas. Para mim são mesmo uma bíblia. São as minhas pequenas bíblias. Digamos assim. E eu realmente acho que eu faço uma coisa que se calhar a Sónia identifica-se, que é grande parte dos meus livros estão na cozinha. E então eu, principalmente quando tomo um pequeno almoço com mais tempo, adoro escolher ao calhas, pego num e adoro tomar um pequeno almoço a ler o livro, a ver as receitas todas, a ler tudo com calma, com paciência, e às vezes dou por mim e passaram 2 horas e eu estive ali sentada com 3 ou 4 livros à minha volta e a folhear e a ler. Pronto, é uma perdição. Então, o próximo livro que eu vou trazer é um livro que aborda um cake design, e é um livro que eu acho que é espetacular. É para mim dos melhores livros feitos nesta vertente. É um livro que é relativamente recente. Eu não sei de que ano é que ele é, mas vou arriscar a dizer que ele é para aí 2014, 2015, por aí. E é um livro que foi editado pela Squire's Kitchen e é o The Art of Sugar Craft. Este livro
eu acho que toda a gente que trabalhe na área do cake design e na decoração de bolos, ter uma ferramenta deste género, acho que é mesmo espetacular, porque é um livro, ele é enorme, ele é pesadão, é gigante. Eu vou arriscar dizer que ele pesa à vontade 3 kg, mas aborda um bocadinho todas as áreas e explica um bocadinho todas as áreas e com aquelas pessoas que nós todos conhecemos, ou na sua grande maioria todos conhecemos pela especialidade que elas empregam na área a que se dedicam. Temos, por exemplo, trabalhos do Carlos Lichetti, temos o chocolate com Mark Tilling, temos a Paddy Clark, temos o Sir Eddie Spence. Portanto, há uma série de pessoas, de chefes e de decoradores de bolos presentes neste livro que vale a pena ler, vale a pena aprender e vale a pena explorar. Novamente, é um livro de ensino, não é um livro de agarrar e vou tirar uma receita, até porque receitas tem muito poucas, tem só as básicas, aquilo que eles consideram as básicas, e depois então aborda todas as técnicas, passando um bocadinho por todas as áreas decorativas. E era o livro que eu queria trazer. É um livro que eu adoro, e mesmo já não tanto tão dedicada ao cake design como já tive atrás, este é um livro que eu acho que vou sempre manter, contrariamente àquele que acabei agora de dizer que para entrar em novos tem que sair velhos. Este tem lugar cativo. É mesmo um livro que eu gosto muito. Ai, tem uma capa linda. É lindo. Por acaso o livro todo por dentro é lindo. É outro livro, aliás, um dia que vocês venham cá podem ver a minha biblioteca toda. Eu aqui só tenho livros doces, tudo que é cozinha tenho em casa, mas é um livro que é mesmo, é um bom livro e é um livro que é bonito, mas é um livro, quem conhecer o trabalho que é desenvolvido na Spire's Kitchen, é um livro que é representativo daquele trabalho, é um livro super elegante, super bem trabalhado, muito informativo e pronto, esta foi a minha segunda escolha para os nossos livros. E ótima escolha, diga-se passagem. Uma boa sugestão. Vou sair daqui com vontade de comprar todos aqueles que não tenho. Que é grave e dramático. Que é perigosíssimo. E esta era outra coisa que eu achava, bom, isto vai ser interessante, porque eu tenho cá uma ideia que a minha biblioteca vai crescer. Eu na onda dos autores, eu trago 2. Eu tenho muita pena nunca ter tido a oportunidade de passar pela Hummingbird Bakery em Inglaterra. Eu sei que eles são originalmente americanos, e eu comprei estes 2 livros, tenho o Cookbook e o Life is Sweet. Comprei em Inglaterra numa daquelas feiras de rua que eles, enfim, vendem uma série de coisas aleatórias, e tinha lá uma bancadazinha com uma série de livros e eu encontrei estes 2 no meio de infinitos. Pronto, e então achei tão interessante porque eu folhei e, para além de serem receitas relativamente simples de fazer, há algumas que são mais elaboradas, mas são relativamente simples de fazer, soaram muito a receitas britânicas. Aquelas de tomar no chá das 5 ou num pequeno almoço. E eu pensei, pronto, ainda não tenho nada do género. Toca levar os 2 livros e são dos livros que eu mais gosto de pegar em receitas que eles têm e transformá-las um bocadinho mais à minha imagem, é aquilo que eu gosto mais de fazer. Mas gosto muito da simplicidade deles apresentarem as receitas deles. E não são assim receitas tão simples quanto isso, mas todas as que fiz são deliciosas. Eu recomendo mesmo. Eles são americanos, aparentemente. Corrija-me se eu não sei se por acaso não tenho a certeza. Eu penso que eles são americanos. Tenho ideia que são Carolina do Norte, aparentemente. Bem, se não for, depois alguém há de corrigir, eu corrijo, enfim. Mas eu tenho ideia que eles são americanos e eles tinham uma pastelaria, pelo menos ali nos arredores de Londres, que fechou, tanto quanto sei, durante a pandemia, com muita pena minha, e eu, quando fui agora, há um mês atrás, à Inglaterra, já não fui a tempo. Caso fiquei algo triste por não ter tido a oportunidade de ir lá. Olha, eu fui
a mais que uma, sendo que aquela que eu ia com mais frequência era no centro. E era uma daquelas, talvez por ser no centro, era a que eu vou dizer que era menos acolhedora, mas não é, o espaço em si era bonito e era agradável, mas como era central, estava sempre muita gente a entrar e a rolar, e é nesse sentido que depois acaba por perder um bocadinho aquele sentimento de cozy, de ser acolhedor. Mas tudo aquilo que eu comi era bom. Era bom, sim. E eu sou fã de cupcakes, que era o forte daquelas vitrines, e eram mesmo bons. As receitas são relativamente simples e o resultado é qualquer coisa de fenomenástico, por acaso. Recomendo vivamente estes 2. Aliás, pronto, eu só tenho estes 2, mas penso que, Sónia, tu tens outros 2. Tenho outros 2. E que são igualmente bons. São igualmente bons. São livros que eu gosto muito de vez em quando eu gosto muito de navegar nos livros pela beleza que eles têm e por aquilo que eles depois transmitem, e conforme aquilo que às vezes me apetece ir trabalhar, vou procurar aquela vibe. Se eu quiser ir fazer assim uma coisa para casa, eu vou folhear estes livros que têm coisas mais caseiras, mais rústicas, e há uma coisa que eu adoro neste tipo de livros em concreto, que é a imperfeição. A imperfeição consegue ser perfeita. Não é aquele bolo que é perfeito, que a quina está perfeito. Não. É um bolo tipo caseiro. A perfeição está na imperfeição. Está na forma como ele fica, como ele é apresentado. E isso é uma coisa que eu aprecio bastante nos livros ingleses. Eu sou muito, muito fã, por acaso. Isto está-se a pôr bonito. Não sei se vocês já repararam, mas está-se a pôr jeitoso. E Cristina, eu acho que ele é inglês, eu acho que ele estudou nos Estados Unidos. Ok. Então ele é britânico, mas ele estudou fora. Ok. Não sei se vocês já repararam, mas num próximo encontro entre nós as 4 eu vou ter que levar eclairs. Uhum. Sim. Qualquer coisa com doces conventuais, já agora. Eu esqueci-me de dizer há bocadinho. Não é? Tu vais ter que levar qualquer coisa feito dentro desse conceito, esses livros que estavas a dizer agora. Portanto, esses cupcakes talvez me pareça uma ótima sugestão que a Sónia estava a dizer. E não sei, Ana, tens um bocadinho de tempo para pensar no assunto, mas vê lá o que é que queres fazer. Eu vou pensando. Eu se calhar devo de beber para não ficarmos engasgadas. Boa escape. Tu trazes os pacotes do chá que eu forneço a água. Pronto, está feito, só isso, não ficámos engasgadas. Já está, o piquenique Cake Layers Podcast, por que não? Por que não? Olha, boa ideia, muito boa ideia. Estou dentro. Então, eu vou, antes de trazer o meu terceiro livro, vou trazer um livro que eu gosto bastante e que eu coloquei como sendo o meu livro especial, e só porque ele vai encaixar-se aqui na sugestão que a Cris acabou de deixar. E o meu livro especial é um livro da Primrose Bakery, que é volta a ser uma coffee shop londrina. Este livro é da Martha Swift e da Lisa Thomas. Este que eu trago hoje não foi o meu primeiro livro delas, mas é um livro que eu gosto muito. É um livro muito à semelhança dos livros da Hummingbird. É um livro que mostra este tipo mais caseiro de confeccionar bolos, contrariamente aos livros da Hummingbird Bakery. E não deste que vos trago, mas o primeiro livro que eu tenho da Primrose Bakery é um livro de cupcakes. E esse livro eu filo todo. É o único livro que eu tenho que fiz todas as receitas. Porque eu comprei-o numa altura em que ainda não se falava de cupcakes em Portugal. Eu tinha muita curiosidade e, como não tinha nenhuma referência para além dos nossos queques, dos queques portugueses, pesquisei numa Amazon lá muito atrás, já mesmo muito atrás, o que é que havia de cupcakes. E houve 2 livros que me chamaram a atenção, foi o da Primrose e foi um livro australiano de Câmara qualquer coisa, não me lembro do nome todo dela, que são 2 livros que eu ainda hoje tenho. E depois desse livro, eu comprei esse livro já há muito tempo,
2009, 2010, por aí, depois de ter esse livro e ter comentado com o meu irmão que tinha feito todas as receitas, porque eu queria mesmo aprender sobre buttercream, sobre cupcakes, aquilo era uma coisa que nós não tínhamos cá e que eu nunca tinha comido. Eu andava por ali a inventar com uma coisa que eu não conhecia, não tinha ponto de comparação, o que às vezes é bom, porque aí nós não criamos expectativas nem nos defraudamos, estamos livres para continuar a criar, que o julgamento logo chega mais tarde, e isso às vezes é um sentimento libertador. Então esse foi um livro que eu fiz tudo, e passado um ano e pouco, eu fui a primeira vez a Londres em 2009 e depois a partir daí fui muitas vezes, mas logo na segunda ou terceira vez que voltei, o meu irmão levou-me à Primrose Bakery, que é assim outra casinha de chá, essa verdadeiramente típica inglesa, deliciosa, e eu depois tinha tanta vontade de comprovar tudo aquilo que eu tinha estado a fazer que apanhei uma dor de barriga a comer cupcakes e comprove que eles eram bons e que o nosso buttercream é diferente, a nossa manteiga é diferente, a nossa forma de trabalhar era diferente na altura, agora já conseguimos dar a volta de outra maneira. Mas este é o meu livro, é o meu livro especial e que vai de encontrar à sugestão que a Cris deixou, que é o Primrose Bakery Book. É um livro bastante chique também. Este não tem só cupcakes, e foi por essa razão que eu trouxe, traz também muitos livros, muitos bolos festivos. E esta é uma história engraçada, e não sei se me estou a alongar muito, mas a história destas duas amigas é muito engraçada, porque foram duas amigas que queriam fazer bolinhos para os seus filhos, para a festa de aniversário dos seus filhos, mas tinham muita dificuldade em encontrar quer sabores, quer qualidade a um preço que elas considerassem que era justo ou correto. Então começaram a fazer cupcakes na sua cozinha, na cozinha de uma delas. Daí os cupcakes fizeram um sucesso estrondoso, daí passaram para a Fortnum & Mason, que é um armazém multimarca, mas chiquérrimo, em Londres, para o Selfridges, daí para a Fashion Week, daí para o Elton John, e pronto, e foram este fenómeno que são, hoje já não são duas, já é só uma, mas foi uma história assim engraçada. Portanto, meninas que trabalham em casa, o sucesso pode estar sempre ao virar da esquina. Isso parece a história da nossa vida, não é? Porque a maior parte de nós também começou por causa disso, a fazer bolinhos para casa, fazer bolinhos para os filhos, ou fazer bolinhos para os sobrinhos, ou fazer bolinhos para alguém conhecido. Portanto, parece realmente, se calhar, a grande maioria das pessoas que faz cake design hoje em dia em Portugal identifica-se talvez com esse sim, com esta história, e é um caso de sucesso. Portanto, acho que é assim uma coisa gira de trazer. E eu vou pegar nesse caso de sucesso e falar de como isso me trouxe a mim ao cake design e de como é que o meu próximo livro me permitiu chegar a começar nesse mundo do cake design, neste caso. Porque quando eu pensei em cake design ao início foi realmente para fazer os bolos para a minha sobrinha e para a minha filha, depois mais tarde. Mas depois quando eu comecei a pensar nisso como uma forma de negócio mais tarde, as opções... o cake design ainda era muito pouco falado em Portugal, e só havia uma pessoa ainda em Portugal que falava de cake design como um negócio em si. Portanto, e todos nós conhecemos a nossa querida Sónia Azóia, que com o seu livro Como Criar um Negócio de Bolos Decorados. Estou a deixar a Sónia encavacada. Completamente. Portanto, essa foi o meu primeiro livro sobre cake design e o livro que me permitiu, na altura, ver o cake design como um negócio e permitir ter umas bases sobre aquilo que era o cake design e como é que eu podia levar isto um bocadinho mais a sério do que aquilo que eu estava a pensar na altura. E foi graças a esse livro que eu comecei a partir daí a construir aquilo que viria a ser o meu negócio um dia mais tarde.
Portanto, pegando nessa história de sucesso, queria agora agradecer à Sónia efetivamente pela sua partilha através deste livro e estar aqui connosco, efetivamente é especial, obviamente, por isso, porque nunca pensei que fosse possível efetivamente poder partilhar estes momentos com ela. Se alguma vez, quando eu pensei há uns anos atrás, que quando comprava o livro dela, agora podia dar aqui com ela para ter estes momentos de partilha, realmente a vida dá muitas voltas e traz-nos momentos de felicidade também, efetivamente, em pequenas coisas, sem dúvida. Obrigada. Obrigada, Patrícia. É bonito, é bonito. Obrigada. Eu acho que, independentemente do nosso percurso, há alturas em que temos mais sucesso, em alturas em que temos menos, mas independentemente disso tudo, eu acho que nós somos sempre pessoas e acho que isso para mim é a parte mais bonita disto tudo, é o poder estar sempre em contacto com outras pessoas e descobrir pessoas que são maravilhosas como vocês e obrigada, muito obrigada. O objetivo não era ficar encavacada, está bem, Sónia? Era mesmo realmente... Se não era, foi Este é um pronto, enfim, acho que a gente já tinha referido que é o único livro que nós as três temos em comum, portanto, e também foi o meu primeiro livro, foi-me oferecido pelo Marco, e há pelo menos uma receita que eu não troco por mais nenhuma, e eu já experimentei uma série delas, que é a receita de Red Velvet. É relativamente simples de fazer, portanto, entretanto já ajustei ali só uns detalhes, porque pronto, cada um de nós faz a sua parte para as suas receitas, mas eu não troco esta receita por mais nenhuma de Red Velvet. É uma receita que eu gosto mesmo muito. Obrigada Sónia. Obrigada. Sou muito fã. Mas é realmente um dos que eu mais consulto, porque é também um dos bolos que mais faço. É curioso. Sim, e não só por causa das receitas. As receitas, obviamente, a grande diferença destes bolos em relação deste livro, em relação a todos os livros, e agora peço desculpa se vou dizer aqui alguma coisa que possa não ser... tem obviamente muito, o valor acrescentado do livro tem obviamente muito a ver com as receitas, sim, mas pela forma descomplicada, e isto agora parece que é muito fácil perceber, mas já vamos pensar, se calhar há 6 anos atrás ou há 7 anos atrás, quando se falava em bolos ao quilo, a Sónia veio trazer um conceito que mostrava 3 bolos feitos de 3 formas diferentes no livro dela, em que todos eles traziam um preço diferente no final. E todos eles com o mesmo início, trabalhados de forma diferente, com decorações diferentes, que traziam três resultados diferentes. Isto na altura, ninguém falava disto. E a forma como a Sónia trouxe isto naquela altura, há uma série de anos atrás, eu não me lembro quando é que foi publicado o livro, Sónia. Em 2013, em novembro de 2013. 2013, portanto já vai com 10 anos. Veio com certeza abrir horizontes a muita gente e trazer uma forma nova de ver o cake design a muita gente, porque não se falava dessa forma aqui há 10 anos atrás sobre os bolos. E foi isso. Confesso que foi um dos objetivos e eu esforcei-me muito por tentar fazê-lo de uma forma que toda a gente conseguisse compreender, e eu acho que quando nós conseguimos mostrar por exemplos, e daí o exemplo dos 3 bolos, é que aquilo é claro, era sempre o mesmo bolo, o que alterava era o tempo que eu investia na decoração do bolo, e ia desde a meia hora até às flores, que já não me lembro quanto tempo é que tinha, que era aquilo que eu acho que era importante que toda a gente percebesse. Acho que ainda hoje é verdade, e tens razão, que hoje isto é um assunto que, pelo menos ele aberto já se fala com naturalidade, mas mesmo assim ainda há muita gente que não consegue perceber muito bem como é que o mesmo bolo pode ter preços tão diferentes, mas o caminho está a ser feito, e ainda bem que ele está a ser feito para toda a gente. E obrigada, fico mesmo feliz por o livro ter conseguido passar essa mensagem, que era no fundo aquilo que eu pretendia que eu passasse. E que é possível, não? Exatamente. Claro que sim. É possível, sim.
E nós somos a prova disso. Boa. Foi a minha última escolha. Portanto, também passa mais uma vez para o autor. Todos os cadernos. Foi por aqui que eu comecei a fazer bolachas. Foi pelo caderno de bolachas da Rosa Cardoso. Foi o primeiro que eu comprei. E a partir daí despertei para os doces, para a loucura das bolachas. E tenho todos, tenho a coleção toda, tenho o livro agora e gosto muito. Porque são receitas simples, práticas, fazíveis. Gosto muito da Rosa. Já fiz várias formações com a Rosa e gosto mesmo muito. E tinha que os trazer porque realmente são livros que me acompanham desde o início do processo, desde o início da minha transformação, porque eu sempre fui muito virada para a cozinha, mas comecei mais com os salgados. Os doces é uma coisa relativamente recente, tendo em conta a minha idade e o tempo que eu passo em que me dediquei aos doces. Considero que é relativamente recente e, portanto, o Pantagruel e os Cadernos da Rosa foram livros que me acompanharam muito desde o início deste processo. Entretanto, a coleção já vai longa, mas são livros que me são muito queridos por isso, também por marcarem o início. Então, o meu último livro é da Julie Defense e ela tem vários. Eu tenho mais do que um dela. Eu acho que tenho quase todos, mas tenho quase todos. Mas este especificamente o grande livro de bolos e festas da Julie. E eu gosto deste livro pela simplicidade que ela descreve as receitas de brownies, de barras, de biscoitos e bolachas, de bolos e cupcakes. Tem uma série de opções para brunch, tem vários cheesecakes, tem até doces enfim, mais tradicionais, arroz doce e por aí fora. E acho que é o livro dela que é mais diversificado dentro daquilo que é português e até, enfim, não é só português, pronto, mas sei lá, tem queques, tem saladas, tem scones, acho que por ser mais diversificado e ter receitas relativamente simples de se fazer, é o meu livro favorito dela. Foi neste livro que eu aprendi a fazer o Angel Food Cake, que é um bolo que tem toda uma forma específica só para ele. De tão especial que é. É um bolo lindo e maravilhoso. Pois é, e é delicioso. Dava para fazer nas outras formas também, que eu antes de ter essa fazia na outra. Mas ele fica melhor se for cozido na forma com o cano mais fininho e mais alto. Pronto, eu só experimentei neste. Mais um para levarmos para o lanche? Mais um, é verdade. Olha, tu gastas as gemas na doçaria conventual. Se querias gastar as claras no Angel Food Cake. Parece muito bem. Olha, um bom casamento aqui para o piquenique. Por que não? Eu acho que sim. Parece bem. Eu e a Ana continuamos com o chá. Água, chá. Sempre. Não estou a perceber. Vocês estão muito neutras. Como assim? Não pode ser. Eu quando muito levo umas cookies, vá. Então vou trazer o meu terceiro livro, e o meu terceiro livro é um livro em francês que é o L'École de la Pâtisserie, e é um livro que é da Cordon Bleu e uma edição da Larousse. Este é o livro que eu navego mais vezes. Não tínhamos percebido ainda pela quantidade de post-its que a Sónia tem ali. Eu acho que vocês não conseguem ter noção porque elas estão todas sobrepostas. Dobradas. Sim, Já desisti de pôr post-its porque senão tenho post-its em em todo lado. todas as páginas, sim. Portanto, a minha formação foi feita na Cordon Bleu. Eu antes de ter feito lá a minha formação já tinha alguns livros da Cordon Bleu que entretanto esses saíram para dar lugar aos novos. Entretanto, com toda a informação que trouxe, deixou de fazer sentido ter alguns e deixou de fazer sentido ter publicações muito domésticas, muito direcionadas a quem faz bolos só para consumo próprio. Tenho 2 ou 3 livros da Cordon Bleu
E este é um que eu acho que é espetacular para quem quiser fazer. Aqui eu não vou dizer tanto aprender. Aprende também porque o livro é muito explicativo, mas é quase vai do A ao Z na pastelaria francesa. É um livro que eu acho que é espetacular, mesmo muito bom. Tem altas ilustrações. A minha versão é a versão francesa, porque foi a versão original, mas já em inglês e, salvo erro, já em português. Eu não tenho a certeza, mas eu penso que já em português. Para mim é um livro que é muito, muito bom. Dentro da pastelaria francesa, tudo o que é massas, cremes, mousses, recheios, choux, como falava há pouco a Patrícia, todas estas questões são abordadas no livro em diferentes aplicações, em diferentes combinações, e pronto, é um dos meus livros favoritos também. Eu gostava de acrescentar um extrazinho que não é no âmbito dos livros, mas só para mostrar que as opções não se esgotam efetivamente nos livros físicos, mas que existem também outras possibilidades. E quando eu vos digo que efetivamente livros físicos não tenho muitos, é porque também hoje em dia as possibilidades também são muitas através da internet, e cada vez mais existem outras possibilidades. E tenho tido efetivamente alguma facilidade em encontrar algumas técnicas, nomeadamente técnicas, porque no que diz respeito à pastelaria nem tanto, mas algumas técnicas de cake design que me têm trazido realmente alguma inspiração. E uma delas é da Jessica Harris, que alguns e-books que eu tenho adquirido delas, que são técnicas também bastante interessantes, que eu também gostaria de deixar aqui a sugestão, que também me parecem bastante interessantes para quem nos está a ouvir. São uma das formas, às vezes, de compensar efetivamente a nossa falta de disponibilidade, às vezes, para poder adquirir os livros, ou nem sempre haver a disponibilidade de adquirir fisicamente os livros. Os e-books são efetivamente uma alternativa também bastante interessante para algumas técnicas que possam vir a querer complementar. Isso é uma forma de ter livros. Os millennials já não querem saber de papel, é tudo nos tablets e eu acho que funciona. Eu acho que em termos informativos funciona da mesma forma. Eu sou uma eterna apaixonada pelo folhear de um livro. Gosto, eu adoro o cheiro de um livro novo, adoro, e de um livro velho também, portanto não é pelo novo. É a adaptação que o livro depois faz ao nosso espaço, à nossa... O livro para mim é quase uma continuidade daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, e sou muito apaixonada pelos livros, mas a malta nova já vai ter outra relação completamente diferente. E a malta ainda mais nova, as minhas filhas, por exemplo, gostam de livros e gostam de ler, mas elas, se puderem aprender em 20 segundos e 20 segundos ao TikTok, elas não vão aprender numa hora. E depois estas cabecinhas frescas estão todas ainda muito frescas, absorvem tudo que nem umas esponjinhas, e muitas coisas acabam a ter por resultar. E é lógico que 20 segundos é um exagero, mas é o que é. É o que é. São as novas tecnologias. Pronto, e às vezes nem sempre existe ou num local onde a gente se encontra a possibilidade para adquirir o livro, ou até mesmo a disponibilidade, até mesmo financeira, para adquirir o livro físico. Alguns exemplares mais completos. E os e-books comprados individualmente acabam por ser uma alternativa um bocadinho mais interessante, é uma segunda alternativa. Sim, uma alternativa mais, talvez... Não quer dizer mais económica, mas porque se calhar de forma geral eles acabam por custar se calhar o mesmo valor, mas ter a sua vantagem, pronto, digamos assim, sem trazer, sem retirar valor aos livros. Claro que não. E há imensos autores mais recentes que só fazem mesmo em e-book, nem sequer chegam a fazer a versão
em papel, portanto acho que sim. Eu tenho um Kindle, tenho algumas coisas lá, portanto já compradas em e-books, embora eu goste muito de livros físicos, achas muito bonitos e acolhedores. Mas a verdade é que um e-book tem 50 livros e pesa menos do que um, portanto dá um certo jeito. É verdade. Mas ainda aqui dentro das técnicas, eu tenho o livro que eu considero o livro mais bonito que eu tenho, que é o Cakes in Bloom, da Peggy Portion, que eu tenho muita pena de ainda não ter ido a um espaço dela em Londres, porque é só o mais delicioso, o mais delicioso para se visitar. Este é especificamente só com técnicas de flores em pastas de açúcar, e eu ainda não fiz todos, mas já se vê aqui algumas marcas de coisas que eu já experimentei, mas foi um livro que eu me ofereci a mim mesma no aniversário há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E achei, é dos livros mais bonitos que tenho. As ilustrações são qualquer coisa e ela explica bastante bem as técnicas e aprende-se muito a criar flores em pasta de açúcar com este livro. Recomendo vivamente. Eu tenho uma pergunta para vocês. Nos vossos livros, naqueles que vocês gostam mesmo e até nos que não gostam assim tanto, vocês escrevem notas? A caneta? A caneta, a lápis com cor, Com post-it. Eu escrevo-nos. É porque os livros são para ser usados. Eu também escrevo. Sabem o que é que eu faço? Eu tiro uma fotocópia da página e escrevo na fotocópia. Não! Não, eu escrevo nos livros, eu sublinho os livros, tudo aquilo que eu achar que é mesmo importante e que eu vou querer revisitar, eu sublinho, ponho um post-it, eu uso os livros, sim, sem dúvida. E levo-os para a cozinha. Os meus livros de culinária... sim. Nódoas têm muitas. Farinha. Os meus livros de culinária, eu gosto muito de fazer bolos e cozinho porque sou obrigada. Então, os meus livros de culinária, os bons, e em casa nós fazemos uma alimentação em parte vegetariana e eu não sabia nada de cozinha vegetariana, então os livros da Gabriela Oliveira foram a minha entrada no mundo vegetariano. Esses meus livros estão gastos que eu quase podia comprar outros porque eles estão mesmo gastos. E eu acho que os livros é mesmo assim, é mesmo para gastar, é mesmo para usar. Eu não consigo. Oh, Patrícia. Não consigo, eu tiro uma foto, faz-me dó. Não, aquilo é... Eu tiro uma fotocópia, guardo a fotocópia e risco o que tiver a riscar e escrevo o que tiver a riscar na fotocópia. Depois tenho ali um monte de fotocópia. Mas pronto, são pancadas, o que é que uma pessoa há de fazer? Não consegues a caneta, Ana? Não, escrevo a lápis. Ficam todos escritinhos a lápis, mas a caneta não consigo. Os cheios de nódoas também estão idadas e coisas desse género. Agora, faz parte. Pronto, a caneta não consigo. Eu escrevo a lápis, não faz muita diferença, estão todos escritos. E eu costumo também, porque como eu tenho muitos livros americanos e ingleses, as medidas são em ounces e eu não vou à bola com aquilo, então arranjei uma tabela de conversão. Inicialmente eu apontava mesmo, fazia a conversão e apontava, depois arranjei uma tabela de conversão que anda sempre atrás de mim e assim é mais simples, mas a verdade é que eu tenho muitos que estão escritos assim. Também tenho. E também com as substituições e novamente na cozinha, às vezes, e porque nós gostamos de comer comida do mundo, às vezes há coisas que eu não consigo mesmo. E eu moro numa aldeia, vila, se alguém da Mira me ouve dizer isto amanhã, atravessam-me à frente, mas eu moro num sítio pequenino, onde muito dificilmente conseguimos aceder a coisas específicas, então de vez em quando lá está. Patrícia mostrar um exemplar da sua fotocópia. Patrícia, pode escrever, que a autora fica orgulhosa. Então, tens mesmo permissão. essas substituições, eu escrevo a receita toda. Eu tenho alguns livros da Jamie Oliver também. Sim. Eu cozinho de todo o lado e mais algum, e com ele aprendi coisas que eu nunca tinha ouvido falar,
que dá para comprar já feitas, mas que nem possibilidade de comprar já feitas, eu fazia de raiz. E a receita está toda escrita, asterisco naquilo que fosse, e a receita toda escritinha, a caneta com tempo e tudo, que é para saber quando é que aquilo vai demorar. Portanto, eu sou uma abusadora de livros. Eu também, eu confesso que sim. Mas olha que já que estamos a falar na parte vegetariana, tenho 2 recomendações para ti. Eu tenho vegetariano cá em casa também. Que giro. Eu gosto muito dos livros das delícias de Ela. Ok, sim. E as receitas dela são minimalistas, bonitas e deliciosas, mas muito fáceis de fazer. Por acaso, não tenho nenhum livro dela e já tive para comprar algumas vezes e acabei sempre por ir para autores talvez mais conhecidos e se calhar erradamente, que eu achei que iria fazer mais coisas, mas obrigada pela sugestão, vou espreitar. Recomendo. Tem mesmo as coisas completamente diferentes e muito deliciosas. Muito fáceis de encontrar, quer dizer, não é nada daquilo, é assim mais elaborado. Não é. É tudo muito simples, mas consegues fazer em casa. Portanto, aquilo é muito giro. Gosto muito e recomendo mesmo muito os livros dela. Obrigada. Pronto, se quiseres, eu esses já não me importo de partilhar, apesar de gostar muito deles, mas não é mal, eu partilho. Ok, obrigada. Nós fazemos uma lista e vamos fazer um encontro que tem que ter bolo e fazemos um clube de leitura. Acho que sim. Para casa, vamos elaborar essa ideia. Eu Pode ser no mesmo dia que o piquenique, não pode? Pode ter, porque nós Ok. somos todas longe umas das outras e temos que aproveitar O tempo. Claro. É verdade. os recursos todos. Hoje em dia temos que aproveitar os recursos todos. Parece muito bem. Isto aqui um bocadinho torna-se num fim de semana, mas vou só deixar a ideia no ar. Assim, como quem não quer a coisa. Estou pensando no tema, sei lá. Sei lá. E eu deixo um desafio a quem nos ouve de partilharem connosco se alguns destes livros faz parte do vosso top de livros mais importantes e que mais usam para as vossas criações e de partilharem também connosco as vossas preferências. Mais uma vez, tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E Ana. Obrigada, Ana. Obrigada. E neste episódio, a Sónia. Obrigada, Sónia. Obrigada eu. Somos 4 podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Que é que Lê? Este podcast nasce do forno da From Cake with Love, do Bolos e Ideias e do Coisas de Cozinhas. E sendo este um podcast inteiramente feito para vocês, façam-nos chegar através das redes sociais ou do nosso e-mail as vossas opiniões, mensagens, perguntas e sugestões. Muito obrigada a todos vocês que nos têm como vossa companhia e por todo o apoio que nos deram no último ano. Não percam nenhum do episódio clicando no botão subscrever e partilhem o podcast com os vossos amigos e família. Nós voltamos daqui a 2 semanas, na quinta-feira, com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.